Estamos na TV Novo Tempo, mais uma vez com o programa Evidências. E você sabe, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Jesus de Nazaré, como bem sabemos, é o Messias segundo o entendimento do cristianismo. Aliás, esse movimento surgiu entendendo que, em Jesus, cumpriram-se as antigas profecias acerca da vinda de um prometido Salvador da humanidade. Mas os judeus, o próprio grupo étnico a quem Jesus pertencera, não o aceitaram como sendo o esperado Messias, o Redentor de Israel. Hoje, o assunto do messianismo é um tema controverso entre os próprios seguidores do judaísmo. Alguns rabinos interpretam que o Messias será uma pessoa real que está por vir. Outros, como sendo um novo tempo, uma nova era. E alguns ainda chegam a supor que o Messias não passa de uma lenda, um mito. Antes de continuar, é bom que você entenda um conceito que é desconhecido ou mal interpretado por muitos. É o seguinte: a palavra Messias é um aportuguesamento da palavra hebraica Mashiach, que quer dizer ungido. Jesus, então, seria reconhecido pelos cristãos de fala hebraica e aramaica como sendo Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, o título também foi traduzido para o novo idioma. Messias, em grego, é Christos, que também quer dizer ungido. Por isso, os cristãos de fala grega o chamavam de Jesus Christos e nós de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o Messias. Voltando a falar dos judeus e da rejeição ao messianismo de Jesus, ou pelo menos a resistência de muitos em aceitá-lo como prometido, deixe-me mostrar para você um dos principais argumentos que os judeus usam para descrer que Jesus fosse realmente o prometido das páginas do Antigo Testamento. No livro The Real Messiah, o rabino Aryeh Kaplan afirma o seguinte: a principal objeção dos judeus aos messias dos cristãos está no fato de que ele falhou, não foi bem sucedido. Será realmente que Jesus de Nazaré falhou? Alguns entendem que sim, porque ele não veio em poder e grande glória como o Messias haveria de vir. Amy Jill Levine, uma controvertida professora de Novo Testamento da Universidade de Vanderbilt, também fez a seguinte declaração irônica em um de seus livros: o Messias é alguém que estabelece a justiça em todo o mundo. E quando eu olho em minha janela, eu vejo que isso não aconteceu. A professora Levine, que é judia, estava com isto querendo dizer que a própria injustiça ainda presente no mundo é uma prova de que o esperado Messias ainda não chegou. Será? Bem, podemos oferecer aos nossos amigos judeus uma resposta que venha do próprio Talmud, um dos principais tratados rabínicos de cultura e religiosidade judaicas de todos os tempos. No tratado do Senadrin 98, o rabino Yeshua ben Levi é citado apontando uma dificuldade que ele mesmo tinha mediante uma pequena contradição messiânica das Escrituras. Veja a pergunta que ele faz. O Messias deveria vir sobre as nuvens, conforme Daniel 7,13, ou sobre um jumentinho, conforme Zacarias 9,9. Curiosa indagação, não é mesmo? Por que não poderíamos supor que Jesus, ou que o Messias, melhor dizendo, viria dos dois modos? Um primeiro humilde, como aliás veio Jesus de Nazaré, e outro em glória e majestade, como cremos que ele voltará um dia. Os antigos profetas deram muitas pistas de que haveria duas vindas do Messias e um grande ato de tempo entre uma e outra. O livro de Zacarias, por exemplo, fala nos capítulos 12 e 14 de um Messias que é traspassado, ferido e depois retorna para julgar as nações da terra. Isaías também apresenta o mesmo Messias como sendo um rejeitado e, depois, um glorioso rei. Um antigo manuscrito encontrado entre os rolos do Mar Morto e certamente produzido antes da era cristã, mostra que, entre os antigos judeus, também havia uma tradição acerca de um Messias que, num primeiro momento, é rejeitado e, num segundo momento, glorificado. Trata-se do hino da autoglorificação, reconstruído a partir de vários manuscritos encontrados na região de Qumran. Alguns deles, inclusive, estavam bastante danificados dentro do recipiente original. Veja o que diz um trecho do hino. Quem tem sido desprezado como eu? Quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim em tolerar, suportar o mal? Quem é como eu dentre os anjos?
Eu sou amado do Rei, a companhia dos santos. Numa segunda versão deste mesmo hino, é dito que o autor, no caso o Messias, teve a experiência de assentar-se num trono no céu e ser contado entre os anjos, além, é claro, de ter um desejo que não vinha da carne, e finalmente também de ter sido o mais desprezado dentre os homens e o mais glorificado. Veja o texto. Quem foi considerado desprezível como eu, e no entanto, quem é igual a mim em minha glória? E para completar, num outro hino da mesma coleção, temos esta passagem. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido em eterno júbilo, sem para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Este texto antigo é muito profundo, não é mesmo? Veja, ele reflete não só a crença de um setor do judaísmo antigo, como apresenta uma grande semelhança com Isaías 53, que fala justamente do Messias como sendo um servo sofredor. Assim está na Bíblia. Vejam que em Isaías há a menção de um Messias que sofre para depois ser glorificado. E tem mais, o texto fala de alguém humano, mas sem igual entre os homens. Note mais uma vez o que diz o texto. Preste atenção. Quem é como eu dentre os anjos? Dentre os Elim? Como você pode ver, no original hebraico diz quem é como eu dentre os Elim. Elim é uma palavra hebraica dúbia que pode se referir tanto a anjos quanto a seres divinos. Agora veja como esta expressão é parecida com o texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Viu a semelhança? Quem é como ti, ó Senhor, dentre os Elim? Isso nos mostra que, para aqueles antigos judeus, o Messias seria, ao mesmo tempo, humano e divino, sofredor e glorificado. Uma mesma pessoa em duas diferentes fases do seu ministério. Por isso, não existe mistério nenhum. A aparente contradição bíblica apontada pelos rabinos no Talmud, ou seja, seria o Messias humilde ou glorioso, só pode ser respondida de um modo bem objetivo. O Messias viria duas vezes em situações diferentes uma da outra. Agora veja esse dado bastante interessante. Em 1917, esse rabino chamado Abba Hillel Silver publicou um profundo estudo sobre a história da esperança messiânica. Respeitado como um dos maiores intelectuais judeus do movimento sionista, ele descobriu que exatamente na época em que nasceu Jesus, houve uma grande expectativa baseada numa cronologia popular daqueles dias de que o Messias se revelaria ao mundo naquele tempo. Veja em suas próprias palavras o que o rabino escreveu. O Messias era esperado para algum tempo em torno da primeira metade do século I d.C., porque o milênio estava às portas. Antes desse tempo, ele não era aguardado. Veja que interessante, e foi um rabino, não um cristão, que escreveu isto. E só para que fique anotado, Hillel Silver não era um advogado de Jesus como Messias. Ele fez essa importante admissão baseada em seus profundos históricos como judeu piedoso. E de fato ele estava certo. Se voltarmos no passado, no primeiro século de nossa era, descobriremos que mesmo fora de Israel, havia um clima de expectativa no ar que somente foi visto nos dias em que Jesus esteve nesse mundo. Veja agora o que escreveram alguns antigos historiadores romanos aludindo aos dias de Jesus de Nazaré. Vamos começar com um testemunho de Tácito, que foi procônsul da Ásia no final do primeiro século e um dos maiores historiadores romanos da antiguidade. Veja o que ele diz. Muitos estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria, e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito, mas a população, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou essa grandeza fatal em seu favor. Na mesma linha vai o depoimento de Suetônio, o mais famoso biógrafo dos 12 primeiros Césares. Ele também faz a sua afirmação. Aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia viriam naquele tempo os dominadores do mundo.
Note que esses autores pagãos não questionam a validade da profecia, apenas a chamam de ambígua e a aplicam de forma plural a dois de seus dominadores, a saber, Vespasiano e Tito. Foi talvez por causa desse mesmo contexto de Tácito e Suetônio que outro historiador romano chamado Flávio Joséfo também reportou no primeiro século de nossa era o surgimento de uma multidão de falsos messias incentivados pela convicção de que havia chegado o tempo de cumprirem-se as profecias messiânicas. Isso teria sido por volta da Guerra Judaica, que antecedeu a destruição do templo no ano 70 d.C. Agora veja o que Flávio Joséfo escreveu. Mas o que mais incitou os judeus à guerra foi uma ambígua profecia, também mencionada nas Escrituras, segundo a qual, naquele tempo, alguém proveniente de sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo. Este oráculo foi interpretado pelos judeus como uma alusão a um de seus compatriotas, e muitos se equivocaram com essa interpretação. O oráculo, na verdade, se referia ao domínio de Vespasiano, aclamado como imperador da Judéia. Joséfo, que na opinião de alguns era vendido a Roma, também interpretou o oráculo como se cumprindo em Vespasiano. Mas o que importa é o testemunho múltiplo de que, de fato, havia naquele tempo uma expectativa messiânica inédita no ar, tanto dentro quanto fora de Israel. Muitos estudiosos têm também concluído que aquele grupo de judeus que vivia em Qumran, no Mar Morto, fossem eles essênios ou de outra seita judaica qualquer, eles também estavam ansiosamente esperando o surgimento do Messias para algum tempo dentro do primeiro século de nossa época. E sabe qual era a base dessa crença? Justamente o intenso estudo que eles faziam das profecias de Daniel, especialmente o capítulo 9, que fala de uma interessante profecia de 70 semanas proféticas, ou seja, 490 anos, que apontavam para o tempo exato em que o Messias se manifestaria a Israel. Esta profecia, juntamente com a análise dos jubileus de Levítico, capítulo 28, e outros detalhes a mais, os fizeram entender que a vinda do Messias estaria às portas, exatamente naqueles dias em que, coincidentemente, Jesus de Nazaré se manifestou ao mundo. Em Qumran, encontram-se ainda 5 cópias de um manuscrito chamado O Livro dos Jubileus, que é parte da epigrafia judaica daquela época. Esse texto foi certamente produzido por vários autores, provavelmente 200 anos antes do nascimento de Jesus. Pois bem, neles existem indícios importantes sobre a interpretação profética da comunidade e sua expectativa quanto à iminência profética e messiânica atrelada à profecia de Daniel. Uma iminência que se cumpriria, repito, naqueles dias. Infelizmente, nós não teremos tempo para explicar todos os detalhes dessa interpretação e todos os documentos de Qumran que aludem a ela. Mas podemos, sim, apresentar a conclusão a que eles chegaram. Na opinião dos judeus que viviam no Mar Morto, o Messias deveria nascer, segundo os seus cálculos, no ano 3.920 Anno Mundi, que segundo o nosso calendário seria algo em torno de 3 ou 2 a.C. Na verdade, pelos cálculos cristãos, Jesus de Nazaré haveria nascido pouco antes disso. Como você vê, se Jesus for mesmo o Messias, a comunidade do Mar Morto chegou perto de sua interpretação profética. Eles também quase chegaram a Jesus de Nazaré. Mas o povo de Qumran ainda foi mais longe. Esse manuscrito chamado Documento de Damasco prevê um curioso ciclo profético que vai desde o cativeiro babilônico até ao aparecimento de um futuro mestre de justiça. Ora, nada disso impede de entendermos este mestre de justiça como sendo o Messias. Pois bem, o documento fala também de uma futura era de iniquidades e outra de apostasia que terminariam com a chegada do mestre de justiça. Esse mestre faria muitas coisas, segundo o prognóstico judeu, e dentre elas, ele purificaria o templo e seria morto. Agora veja, depois da morte do mestre de justiça, haveria um período de 40 anos, depois dos quais o juízo divino cairia definitivamente sobre Israel. Curiosamente, Jesus também purificou o templo e foi morto. E aproximadamente 40 anos depois de sua morte,
39 anos para ser mais exato, o Templo de Jerusalém foi terrivelmente destruído pelos romanos e a própria cidade também foi destruída. O rabino Yosef ben Halafta, que viveu cerca do ano 140 da nossa era, também falou de outra contagem para a chegada dos tempos messiânicos. Como os membros de Qumran, ele e outros rabinos também faziam suas contas a partir do livro de Daniel e também concluíram que o Messias viria num ciclo jubileu ou num ano sabático anual dentro do primeiro século de nossa era. Agora veja, é muita coincidência, não é mesmo? Mas havia algo que intrigava muitos rabinos, e especialmente os que viveram depois da destruição do templo no ano 70. É que, de acordo com as profecias de Daniel, o Messias deveria nascer no finalzinho do primeiro século antes da Era Comum e se manifestar em torno do primeiro século depois da Era Comum. Ora, se ele houvesse mesmo nascido e se manifestado, já estaria no fim do século com mais de 100 anos, e ninguém dava notícia dele. Aonde estava esse Messias? Além disso, as profecias de Daniel, capítulo 9, verso 26, davam a entender que a misericórdia de Deus e seu Messias viriam se apresentar no segundo templo, aquele que seria construído depois do templo de Salomão, que foi arrasado pelos babilônios. Ageu 2, 6 a 9, também dizia a mesma coisa, afirmando que a glória desse segundo templo seria maior do que a do primeiro, pois o Messias se faria presente nele. E Malaquias complementa a profecia dizendo que Deus, em pessoa, viria a este segundo templo e o purificaria. Todas essas passagens da Bíblia que eu mencionei eram entendidas de uma forma messiânica, mas é aí que estava o problema. O segundo templo fora destruído no ano 70 e o Messias não havia vindo segundo o reconhecimento dos judeus. Os rabinos então não sabiam como resolver esta incógnita. Segundo o que vemos no Tratado do Talmud, alguns rabinos entenderam que Daniel, eles não mencionam aqui os outros profetas, que Daniel simplesmente se equivocara. Outros foram mais longe, dizendo que ele não era profeta e que nas Escrituras seu livro deveria ir para a seção de escritos, saindo, portanto, da seção de livros proféticos. Houve até quem sugerisse que ninguém deveria mais calcular tempos proféticos em Daniel devido à confusão que isto trazia. Um desses foi o rabino Shmuel ben Nachmani, que chegou a amaldiçoar, em nome do rabino Jonathan, os que insistissem em estudar e ensinar a cronologia profética de Daniel. Que sequem os ossos, disse ele, daquele que calcular o advento do Messias. Veja bem, a razão deste amaldiçoamento, continua o rabino, estaria no fato de que, uma vez que o tempo determinado veio e ele, o Messias, não chegou, então ele nunca virá. Esta seria, na conclusão dele, a opinião que tais mestres inculcariam no povo. Uma opinião, é claro, muito perigosa. Alguns outros rabinos, no entanto, preferiram entender que a profecia estava certa, mas que o Messias não veio porque o povo de Israel estava em pecado. Será que era isto mesmo? Será que o Messias não veio? Ou simplesmente veio, mas não foi reconhecido? Tanto o Talmud quanto o Flávio Josefo testemunham que coisas estranhas começaram a acontecer no segundo templo 40 anos antes dele ser destruído pelos romanos, um sinal claro de que algo muito sério havia acontecido em Jerusalém. Eles diziam, por exemplo, que as pesadas portas do templo, que precisariam de muitos homens para serem empurradas, amanheciam várias vezes abertas sem que ninguém as houvesse tocado. Aliás, os evangelhos também dizem que na morte de Cristo aconteceu algo estranho. A cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em sinal do ocorrido na cruz. Esta cortina, segundo a tradição rabínica, era da espessura de uma mão humana e eram necessários 300 sacerdotes para mergulhá-la no corante quando estava sendo fabricada. Imagine então o que representou para o sacerdote naquele momento aquele misterioso rasgo na cortina do santuário. Agora, como você pode ver, esses e outros eventos são claros em determinar que Jesus de Nazaré nasceu
e se revelou ao mundo numa época de grande expectativa profética. Não foi uma época de coincidências. Ele, Jesus, era de fato o Messias nascido entre nós. De nada adiantaria Cristo nascer 1000 vezes em Belém se ele não nascer de fato em nosso coração. Pense nisso hoje. Neste programa você viu várias evidências que Jesus realmente é o Messias de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Mas deixe também ele ser o Messias, o Senhor de sua vida. Que todos os dias, em seu viver diário, possam ser dias do nascimento de Cristo. E que as pessoas, ao se aproximarem de você, possam sentir, através de sua vida, a evidência de um Deus que está no meio de nós. Este foi o nosso assunto hoje. E a gente se encontra semana que vem em mais um programa Evidências, aqui na TV Novo Tempo.